Irmãos e amigos, aqui quem vos fala é o diácono Celso Silva. Devido a alguns acontecimentos que ocorreram ainda ao iniciar deste ano, com pessoas que eu conheço e pessoas que eu aprendi a amar, eu me senti impulsionado em trazer uma palavra para o seu coração neste dia. Algo que pessoas, alguns amigos estão vivendo situações adversas, e o Espírito de Deus colocou no meu coração uma palavra que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 6, e a partir do versículo 45 adiante, que vem narrando a história de uma situação que os discípulos de Jesus viveram quando eles haviam trabalhado muito no primeiro milagre de Jesus, aonde Jesus alimentou cerca de 5.000 pessoas, onde foi o primeiro milagre relacionado à multiplicação dos pães e peixes. E então os discípulos saem com Jesus após alimentar essa multidão e vai para uma outra cidade chamada Genezaré. E chegando a esta cidade de Genezaré, Jesus fala com seus discípulos: ficai aqui no barco enquanto eu vou ali orar. Enquanto Jesus queria orar em particular. E assim aconteceu que os discípulos ficaram no barco. E enquanto eles ficaram no barco, devido a eles terem trabalhado o dia inteiro, devido a eles terem se desgastados, alimentando aquela multidão com o Mestre, eles acabaram adormecendo. E quando eles despertaram do sono, eles estavam em uma situação completamente adversa. E a Bíblia diz que eles, quando despertarem, já era alta madrugada. Eu quero dizer para você que as coisas na sua vida talvez aconteceu em um momento que você não esperava. Não foi por nenhum descuido seu, mas talvez porque aquilo talvez tenha que acontecer ou tinha que acontecer. Mas eu quero te dizer que aqueles discípulos tentaram voltar para onde Jesus estava. E a Bíblia vem narrando que cada vez mais que eles tentavam remar para chegar à beira da praia onde eles haviam largado Jesus para orar, mas o vento era contrário e muito mais a situação piorava. Eu quero dizer para você, meu amigo, que essa situação de morte ficou por um tempo naquele barco ali. Os discípulos olhavam para um lado e olhavam para o outro e tentavam correr para Jesus. E de repentemente eles já estavam cansados já de remar, já estavam cansados de se esforçar. E aquela situação não mudava. Eu quero dizer para você que começou o ano talvez com uma situação adversa da que você esperava. Eu quero dizer que que Jesus ainda não esqueceu de você. Aqueles discípulos tiveram a sensação de que Jesus o havia abandonado, o havia deixado, devido à situação que eles estavam vivendo. Eu quero te dizer que nesse momento difícil que você está passando, nessa situação em que você olha para um lado e olha para o outro e não vê uma saída, e a impressão que você tem é que quanto mais você procura uma saída, mais piora a situação. Eu quero dizer que algo vai acontecer na tua vida ainda hoje. A Bíblia diz que de repentemente Pedro resolveu sair daquela situação. E eu te convido a sair dessa situação de angústia, dessa situação de dor, e tentar enxergar Jesus em meio a essa tua prova, em meio a essa situação que você está vivendo. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro olhou e viu Jesus vindo andando em direção ao barco, sobre as águas. A Bíblia diz que quando ele olhou, a princípio parecia ser um fantasma, porque as lutas, a situação talvez tenta
nublar a sua visão. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, nesse dia, que Jesus, Ele quer mudar a tua situação. E nesse problema que você está enfrentando, talvez familiar, talvez você esteja em luto por alguém que morreu, alguém que faleceu. Eu quero que você saiba que Jesus, Ele está indo de encontro a você. Ele está chegando para acalmar o teu coração, acalmar a tempestade. E as minhas palavras nesse dia é que o Senhor Jesus te alcance com todas as bênçãos que você merece. E que a graça salvadora do Senhor Jesus possa acalentar o teu coração no dia de hoje. Fica aqui as minhas palavras. Não posso fazer muito, mas o Deus que eu sirvo, Ele pode mudar a tua situação. Ele pode mudar a tua história. Creia.